Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu me chamo de Carrias e esse é mais um vídeo aqui para o nosso canal. E já explicando o meu sumiço, gente, eu sumi acho que por umas 2 semanas, né? Ou mais. Então, gente, eu fiquei 11 dias internada numa maternidade. E o que é que vou contar aqui para vocês o que foi que eu aprendi nessa experiência de ficar 11 dias internada nesta maternidade. Muitas histórias para contar para vocês sobre esses 11 dias. Começando, gente, que a coisa mais importante da nossa vida é a saúde. E se você acha que você tem um problema, que você está passando por alguma tribulação, você não está sem dinheiro, você está desempregado, você é solteira há muitos anos, está na solidão, ou está sofrendo por um coração partido, ou não passou naquele concurso tão sonhado, já tentou várias vezes, não tem conseguido, enfim. Eu não sei qual é o problema que anda te afligindo, não sei se você está em depressão, mas qualquer problema, pequeno ou grande, desaparece quando a nossa saúde falta. Tudo fica totalmente irrelevante. Todos os nossos problemas se tornam totalmente pequenos, microscópicos, irrelevantes quando o assunto é saúde. E por que eu fui internada, gente? Eu fui simplesmente numa consulta de rotina e lá resolveram como é que eles fazem? Eles fazem a triagem, né? E lá na triagem eu descobri que eu estou com diabetes gestacional. Isso mesmo, gente. E que a minha gravidez é de alto risco. E já me internaram. E lá eu fiquei. E nessa maternidade, gente, eu vi uma coisa interessante, né? Vi muitas mulheres grávidas, mulheres com idade de 35 mais, 40 mais, grávidas. Exatamente. E poucas meninas jovens, só uma de 18, uma de 24 e uma outra também de 24. Todas as outras que ficaram entrando e saindo na sala que eu estava, na enfermaria que eu estava, eram mulheres 40 mais. E um dos motivos que essas mulheres estavam engravidando é porque estavam casadas, morando junto há algum tempo, com homens bem mais jovens que elas, até 15 anos mais jovens que elas, ou 10 anos mais jovens que ela, e elas, já mulheres com até 5 filhos, estavam resolvendo dar mais um filho, trazer mais um filho no mundo. Para quê? Porque o seu homem atual não tem nenhum filho e tem um sonho de ser pai, sim. Eu achei uma tremenda irresponsabilidade dessas mulheres, né? São ricas, têm dinheiro suficiente? Não. Todas nós estávamos sendo atendidas pelo SUS. E diga-se de passagem, vou aqui elogiar o SUS. Eu sei que muita gente, né, critica o SUS, mas eu que sou pobre, que a vida toda depende de SUS, né? Eu acho que o SUS é muito importante e me atendeu muito bem, fui muito bem assistida, né? Um diagnóstico rápido, já fui logo internada, fui 24 horas, gente, era 24 horas as enfermeiras entravam, cada 3 horas elas entravam, media a minha pressão, a minha glicemia, media a minha saturação, me dava medicação, alimentação feita por nutricionista, né? Para poder regularizar a glicemia e eu não precisar tomar insulina, tanto que eu não precisei, né? Eu colocava o cardiotopo, que é um aparelho que fica 30 minutos medindo o sofrimento fetal do seu bebê, se está tudo bem ou se não está tudo bem. Todos os dias faziam isso e a cada 3 horas viam o batimento cardíaco do bebê e tudo isso que eu falei. Então, assim, eu fiquei impressionada. Então, em alguns estados, o SUS funciona muito bem, mas ainda assim, até naqueles que não funcionam muito bem, ele acaba sendo um alívio e uma ajuda de grande valor. Estou com a minha cesariana agendada para quarta-feira, dia 19
de novembro de 2025. Então, vou sumir por aqui novamente, porque eu vou ter bebê e vou me dedicar às coisas mais importantes da minha vida, né? E nesta vida, temos que dar importância às prioridades, às coisas que são mais importantes na nossa vida. E voltando ao assunto. Então, lá na maternidade, eu vi mulheres que já têm 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos, acreditem. Mulheres que ganham um salário mínimo e agora vão ter que parar de trabalhar. O homem ganha mais um salário mínimo. Esta mulher está com um rapaz bem mais jovem. E cada relacionamento que essa mulher trouxe, cada relacionamento com cada homem que essa mulher viveu, ela deu um filho para este homem. Eu acho isso uma burrice tão grande. Ela vai passar a vida toda dando filho para homem que chegar na vida dela. Você já tem um filho, mulher? 2, tá bom. 3, tá bom, já chega. Para que você vai dar? Aí, mas tem mulheres. Aí eu ouvi assim, prestem atenção. Essa mesma mulher falou assim para mim. E já ouvi isso também já várias vezes na minha vida. Ah, mas você vai laquear? Sim, eu vou laquear, já tá agendado, tá tudo certo. Não vou mais ter filho, já tenho 39 anos. É o meu 3º filho. Meu esposo não quer mais, eu não quero mais. Ah, mas se por acaso tu largar esse homem, se não der certo, ou ele te largar, ou por algum motivo o amor acabar, e se vocês terminar, ou ele ficar viúvo, e você arrumar um homem, que esse homem não tem filho. Gente, esse foi o questionamento que eu ouvi. Primeiro, se isso acontecer, gente, o que uma mulher que tem filho deve procurar? Um homem que também tenha filho. Um homem que não queira mais ter filho, porque senão essa mulher vai ser pressionada. Falei assim, não, amada, eu não vou me arrepender. Eu estou muito lúcida do que eu quero. Eu não quero mais ter filho e nem tenho condição de estar colocando mais filhos no mundo. Os que eu estou colocando esse porque eu tenho certeza absoluta. Meu esposo, como eu já disse, é concursado, ganha razoavelmente bem, não somos ricos, não temos vida de luxo, mas com dignidade. Comida na mesa. Não vai faltar para os nossos filhos. Roupa, sapato, calçado, entendeu? Viver com dignidade, a gente consegue viver. Então, podemos colocar mais um filho no mundo, decidimos e estamos fazendo isso. Ah, mas é muito, é uma renca 3 filhos. Pode ser sim, pode ser que já seja uma renca. 3 filhos pode sim ser uma renca. Mas uma decisão nossa, bem pensada, planejada. O nosso relacionamento é um relacionamento saudável. Nós temos um lar harmônico, essas crianças crescem, estão crescendo e vão crescer num lar estruturado, cheio de amor e paz, onde as pessoas se respeitam, porque é assim que é o meu lar. Louvado seja Deus, bendito és tu, Adonai, por isto na minha vida. Então, gente, nós queremos, na nossa velhice, ter a nossa casa rodeada de netos, de bisnetos, nas festas importantes de finais de ano, nas visitas, no dia das mães, enfim, né? Esse é um sonho pessoal e tá tudo bem. Eu sei que muita gente não sonha mais com isso hoje em dia, mas esse é o nosso sonho, né? De ter nossa casa assim cheia, aquela família cheia, sabe? É muito bom, é maravilhoso. Eu cresci num lar assim, abençoado e cheio. E olha que nós éramos pobres, né? E a vista de onde eu saí, eu estou muito bem hoje, graças a Deus. Não é verdade? Pois é, então garantia de alimento na mesa, segurança alimentar e a segurança de moradia, nós temos. Então, também não acho que não é, você precisa ser rico, só sendo rico ou milionário para ter filho. Não é isso. Mas dê uma vida digna, né? Uma vida digna, você pode sim ter os seus filhos com planejamento, com sabedoria. Você pode sim, mesmo que você não seja rico, você pode ter seus filhos. Agora, o que não entra na minha cabeça é a mulher que já tem 5 filhos, está botando mais filho no mundo só porque tá aí com novinho não tem filho, o sonho dele é ter, é ser pai. Queira Deus que essa mulher não se arrependa, mas provavelmente vai se arrepender, porque essa é a história de muitos. Então, mulher, não seja burro, o seu útero não é feito para estar prendendo macho.
O seu útero é para você, se você quer ser mãe, se você tem esse sonho, assim como eu sempre tive a vida toda, este sonho de ser mãe, tenha seu filho, tenha um, tenha dois, conforme as suas condições de educar, de ter tempo de qualidade e de alimentar e sustentar essa criança, até ele ser maior de idade e seguir o seu próprio caminho. E um filho é para sempre, é para sempre. Mesmo que depois vá embora, siga o seu caminho, nós sempre seremos pais, nós sempre seremos mães. E principalmente, escolha bem a pessoa com que você vai ter filho. Porque tinha muitas menininhas novas. Vou contar o caso de duas, né? A maioria lá, gente, graças a Deus, pelo que eu percebi, estão nos relacionamentos saudáveis, né? Já estão 4 anos, 5 anos, ou a vida toda 12 anos, 15 anos. São até as que são as mais velhas, que estão novinhos, estão em relacionamentos duradouros e saudáveis, graças a Deus. Mas tinha um caso lá de uma moça de 18 anos, uma menina linda, num sexo casual, ficando com o garoto, né? Já estava saindo uns 2 meses e ficava com ele de vez em quando, rolava um love, uma intimidade, e nessa brincadeira ela engravidou. Ela tinha 18 anos, o menino 19, o menino sumiu, desapareceu, foi para outro estado. E tá lá ela esperando, só esperando o momento de chegar a hora, porque era a qualquer momento, sozinha. A outra, presta atenção, mulherada, 24 anos, 2 anos morando junto com o rapaz. O sonho dele era ser pai. Ela já tinha um filho. A primeira gravidez dela foi de alto risco, seríssima. Ela quase morreu, sabe? Foi prematura. E nesta segunda gravidez, a mulher já estava 3 meses internada dentro do hospital. A menina, ela tem 24 anos. E ele, que sempre quis ser pai, não aguentou o rojão. Não aguentou o rojão de ter a sua mulher dentro do hospital 24 horas durante 3 meses. Gente, a situação dela é assim, porque ela ficava na UTI, quando ela tinha uma melhora, eles desciam ela para a enfermaria. E ela ficou no meu quarto, 1 semana. Essa menina, a glicemia era assim, descompensada. Ela tinha diabetes gestacional também. Tudo que ela comia. Ela, tipo assim, quase morria, sabe? Ficava com falta de ar, a saturação baixava muito, tinha que levar pra coisa. Ela ficava assim, tipo, desfalecendo mesmo, morrendo. Aí a pressão subia demais, ou então a glicemia aumentava muito. E aí vinha a insulina e vinha coisa. Essa menina fazia diarreia o tempo todo, se mijava, se cagava. Não tinha força para se levantar. Aí corre para deixar ela novamente na UTI, porque lá é 24 horas monitorada por aparelhos. E o cara não aguentou ficar em 3 meses cuidando da mulher e grávida. E tanto que vão tirar o bebê dela, com menos dias, vão esperar pelo menos 35 semanas e já vão tirar. Porque ela tá assim, morre, não morre. E é ela, não é o bebê, é ela. Então, assim, e já vão laquear ela. A própria médica resolveu que vai laquear ela, mesmo com papel ou sem papel de coisa, porque ela corre um sério risco de vida se ela engravidar novamente. Então, mulherada, ela já vivia com esse homem há 2 anos, com esse rapaz, um rapaz assim da faixa etária dela, e vivia pedindo filho. Ela foi dar filho para ele. E aí, o que ela teve? Abandono. Foi abandonada. Ela está abandonada. E o caso dessa moça é tão triste porque a mãe dela, nos dias... A mãe, ela ficou 2 semanas lá na minha sala. Durante 15 dias, a mãe dela foi visitar ela apenas uma vez. E a avó dela que ia todo dia. E eu percebi que ela era uma moça muito só. Não sei por que motivo a mãe não foi visitar, talvez muito ocupada, talvez trabalhando, e também está, né?
E também a mãe estava cuidando da filha dela, né? Então devia ter uma rotina, né? A primeira filha dela, que não é desse rapaz, que já é de um outro casamento, onde houve traição, e ela acabou se separando, e, aliás, ele acabou abandonando ela, trocando ela por outra. Então, mulherada, pelo amor de Deus, mulherada, pensa bem, muito bem antes de engravidar, antes de escolher a pessoa, sabe? Porque a pessoa fala assim, não vem escrito na testa. É, de fato, não vem escrito na testa. E às vezes até uma pessoa que aparentemente é muito bom para você, mas é na hora da doença que você vai descobrir com quem você casou. Eu ouvi isso de uma vizinha minha. E ela me disse, Egil, você só vai descobrir se seu esposo te ama mesmo no dia que você estiver numa cama de hospital. E isso é para homem e para mulher. Então, a coisa mais importante da sua vida é você cuidar da sua saúde. E vou te falar uma coisa. E essa menina, ela tinha que ser levantada, ela tinha que... as enfermeiras que banhavam ela. Então, até nisso, o SUS dá uma dignidade para a pessoa. Como ela não tinha acompanhante, as enfermeiras banhavam ela, cuidavam dela. Gente, porque ela se fazia as suas evacuações, ela não tinha força para se levantar. Quem que vai limpar você na sua velhice? Quando você estiver totalmente incapaz e você depender do outro, quem é que vai cuidar de você? A gente está muito preso no hoje, a gente está preso no agora, a gente está preso nas preocupações. As enfermeiras levantavam essa menina, botavam na cadeira de roda apropriada, banhava ela. E a gente só apertava o botão. E lá e já chamava as enfermeiras, aparecer 3 enfermeiras, a fulana daí do lado tá. E ficava aquele mau cheiro, sabe, gente? Porque era demais, era toda hora, cada uma hora ela tinha e banhava, e limpava e trocava tudo, e as enfermeiras fazendo isso. Cara, a enfermagem tinha que ganhar no mínimo 10 mil reais, porque é um serviço muito difícil. E devolvia a dignidade para essa moça. Ela já quer dizer, devolvia porque botava ela na limpeza, não deixava ela ali na sua própria sujeira, né, gente? Mas imagine você não conseguir estar tão mal, tão doente, a ponto de você não conseguir se levantar de uma cama. A ponto de você ficar totalmente dependente de cuidados dos outros. Você volta a ser um bebê. Do jeito que a sua mãe trocava a sua fralda. É sim, gente. A velhice é cruel. A velhice é cruel. E dentro desse hospital, gente, eu refleti tanto. E você vê tantas histórias de tantas mulheres, de tantas pessoas. E tinha um casal também lá que eu achei super interessante. Este casal, o homem, já tinha 6 filhos, 6 mulheres. A primeira, a mulher tinha... não, um filho era dela primeiro do relacionamento. Aí 1, 2, 3, 4, 5 era tudo desse homem. Só menina. Eles chegam lá, gente... O cara ganha R$ 2.400, ela não trabalha, mora em comunidade, em favela. Quando o casal entrou, parece que eles estavam o dia todo na rua e não tomaram banho, já entraram os dois fedendo. Eles moram em comunidade e eles têm estante de filho. E este homem a mulher estava grávida de novo, a mulher 40 anos, grávida de novo dele, porque ele está esperando, procurando o filho homem. Gente, quando você bate o olho na pessoa, no casal, você vê que eles eram extremamente pobres, extremamente pobres. E o que de acho que esse povo tá atrás desse filho macho? E ela vai contar a história, não, é porque ele pediu, não sei o quê. Ah, mas você vai laquear? Ai, mulher, eu não sei. Pelo amor de Deus, minha irmã, tu tem 6 crianças, o teu marido ganha R$ 2.400. Tu quer o que da vida? Você quer o que da vida? Você quer ter uma vida miserável? Então tem gente que vai morrer na pobreza mesmo. E eu não tô falando de você ficar milionário, eu tô falando de você simplesmente ter uma vida decente, digna. De ter comida na mesa, de não passar fome, de pagar suas contas, sua água, energia, luz.
De fazer a sua pequena reservinha de emergência. Não tô nem falando de você ter carro, de você nada. Eu tô falando do básico, sabe? Comprar o seu material escolar do seu filho sem dificuldade. O menino quebrou um tênis, você tem dinheiro para comprar o tênis do menino, para comprar uma roupa normal, decente, não precisa ser de marca, isso é luxo, entendeu? Comprar os hidratantes, os cremes para os seus filhos. Quando chegar no aniversário deles, você comprar um bolinho, fazer um aniversário. Não é mega festa, tô falando de memória. De memória que você pode dar para o seu filho. Eu nunca fiz festas de aniversário ricas para os meus filhos, nada, é só um bolo, refrigerante, um salgado, parabéns, a velhinha, a criança tem aquele momento, mas sempre fiz todo ano. Quando era lá no outro estado, que ele tinha uns amiguinhos, priminhos, eu fazia cachorro quente, pipoca, show, e refrigerante, e o bolo, e a criançada é feliz. Eu tô falando dessas coisas mais simples e básicas que todo ser humano tem que ter capacidade de dar para o seu filho, e que toda criança merece receber, né? Aí, sabe, ele não tem condição de comprar uma chinela havaiana para o filho, não tem condição de comprar uma muda de roupa para o filho. Não estou falando de roupa de marca, estou falando até da loja do R$20, mais uma roupinha nova, sem ser de brechó, sem ser doada. Tudo que recebe é doado, doado. Que bando de pai irresponsável. Você merece morrer pobre e vai morrer pobre porque não tem condição. Só os seus filhos que poderão romper o ciclo da pobreza, porque você não vai conseguir. Então é uma mentalidade aqui no Brasil que eu não consigo entender. É uma mentalidade da mulherada de, sabe? Gente, eu não sei como é a classe média, sabe? Mas da faixa etária da pobreza para os mais pobres, mais vulneráveis. As mulheres, as jovens, elas começam um namoro, uma saída, tá apaixonadinha, ela já vai querer meter um filho para segurar o macho. Ou o próprio homem vai querer meter um filho na mulher, achando que filho vai segurar. Gente, se você tiver muita dificuldade, muita pobreza, muita escassez, um filho vai só estragar ainda mais a relação, vai fazer acabar a relação. Vai acabar, não vai dar certo. Então, são N casos que eu vi nesse hospital, N casos. As pessoas, sabe, burras, não sabem falar, não sabem se comunicar. Hospital público, SUS, gente, nitidamente um nível de pessoas que não estudaram, que não quer saber de estudo. Aí as enfermeiras, tudo moças, que você vê que não tiveram os pais ricos, mas se os pais puderam dar uma base, uma pequena base, que é essa base que eu estou falando para você, do cuidado básico e dignidade para os seus filhos, que se mesmo você seja pobre, você puder fazer isso, então você pode ter filho. Filho não está proibido para pobre ter, não. Entendeu? Não está proibido para ter. Você não precisa estar dando luxo para o seu filho, mas o básico, a dignidade você tem que dar. Então, todas essas enfermeiras, você conversava com elas, que elas são super carinhosas, super simpáticas, parece que tem que fazer curso de simpatia para poder ser enfermeira, porque elas são muito carinhosas mesmo. Nota 10 para enfermagem. As boas enfermeiras. São meninas que estavam trabalhando, fazendo plantão, sabe? Já terminaram sua faculdade, está pensando numa pós. Todas estão pagando o seu apartamento, ou junto com o seu marido, seu namorado, ou sozinhas. Todas. Então, aí você vê quando a mulher escolhe um caminho certo e a mulher que escolhe um caminho errado. Mulherada, vamos abrir o olho. Ah, você tem 50 anos, ainda é tempo de recomeçar. Porque na sua velhice, na sua doença, você vai ver e você vai descobrir que os seus problemas que você acha que tem hoje, eles desaparecem completamente, porque a coisa mais importante da vida é a nossa saúde. E eu senti falta, gente, nesses 11 dias de internada, eu passei a dar valor em coisas tão pequenas, tão simples do meu dia a dia, que às vezes a gente tem que agradecer a Deus por a gente entrar em algumas situações, sabe? Por a gente aprender a dar valor àquilo que realmente tem significado na nossa vida. Coisinhas pequenas de cotidiano. Eu sentia falta, gente,
de levar e buscar minha filha da escola, sabe? Coisas tão pequenas, de estar em família, sabe? Assistindo um filminho com meu esposo, passeando com meu filho, ensinando com meu filho, relembrando as nossas conversas, coisas do lar, coisa pequena. Eu não senti falta, gente, da viagem que eu fiz na praia com minha família, que eu fiquei 3 dias no hotel, ou daquele restaurante sofisticado que meu esposo me levou no dia do aniversário do nosso casamento, que nem foi sofisticado assim, mas foi um jantarzinho mais especial, né? Você tá entendendo, gente? Você não sente falta dessas coisas, você sente falta de coisas que você nem imagina que você vai sentir falta. Você dá um valor tão grande de simplesmente pegar aquele sol das 5 da tarde, 5h30, do pôr do sol, você caminhando da sua casa para o mercado da sua rua, fazendo uma compra, né? E voltando e sentindo aquele sol na sua pele, aquele sol gostoso, daquele pôr do sol. Gente, você sem a vida ela é tão fácil ser feliz. A gente aqui complica tudo. Tem uma música evangélica que é sobre isso. Então, cuide da sua saúde, guarde dinheiro. Você é contra casar, ter filhos? Pense bem. Pense bem, porque é importante sim você ter apoio, você ter família. Na hora que você não tem ninguém, porque está no hospital totalmente deprimente. E você vai ficar muito solitário. Graças a Deus, o meu esposo é um bom esposo, cuidou de mim, esteve lá o tempo todo. E a minha sogra veio cuidar dos meus filhos, enquanto meu esposo estava cuidando de mim. Então, família é importante. Família é importante. Se você tiver a oportunidade de você construir a sua família, construa e dê valor e cuide dela com muito carinho. Porque nessa hora faz falta alguém que realmente cuida de você, quando você está mais vulnerável. E o vídeo de hoje é sobre isso, e fiquem com Deus, tá bom? E se eu sumir, gente, é porque eu ando muito cansada, tá? Tenho paciência, eu voltarei daqui 1 mês, 2 meses, quando eu puder, porque agora eu vou me dedicar à minha maternidade, né, e ao meu descanso. Hoje eu estou me sentindo ótima, graças a Deus. O vídeo é sobre isso e fiquem com Deus.